Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conecta Talk. Eu sou a host do podcast, a doutora Pri, você já me conhece. E hoje a gente está fechando essa primeira temporada aí antes do Bernardo chegar. E você não pode acreditar quem tá aqui comigo. Na verdade, eu ainda tô digerindo quem tá aqui comigo, entendeu? Mas é ele mesmo, ele veio. Eu consegui trazer aqui para conversar com a gente algo muito além do que você já viu aqui sobre mentalidade e espiritualidade, que é o Pedro Siqueira. E ele, inclusive, acabou de lançar um livro, que é o Defesa Espiritual. Trouxe para mim agora. Vou ler nessa semana, né? Tomara. Essa que é a verdade. E é engraçado que quando eu abri aqui, e eu acabei de ler, a minha ideia hoje, Pedro, claro que eu conversar com você um pouco sobre sua experiência com os anjos, falar de Santa Hildegard, mas eu queria trazer um pouco sobre mentalidade também, que eu vi. Tem aí. Que você tem falado bastante. Inclusive, as minhas alunas, elas ficam me mandando os seus vídeos. Olha isso que o Pedro falou! Olha isso que o Pedro falou! Parece com o que você também fala. Ah, que legal. E aí eu vi que você já começa aqui falando sobre crenças limitantes, ou combatendo as crenças limitantes, sabedoria e discernimento, que Santa Hildegard fala muito, e tomada de decisões. Que eu acho que é uma parte bem difícil, inclusive, né? Que é a tomada de decisão para a gente conseguir seguir. Mas para quem ainda não te conhece, eu quero que você se apresente, fale um pouco para a gente do seu trabalho. Bom, eu sou de formação, eu sou advogado e professor. Tenho mestrado, doutorado na USP, em Direito do Estado, então minha área é o Direito, mas como missionário eu divulgo, né, a oração do terço, tenho um grupo que gira em torno da oração do terço há 30 anos, então a minha missão é a divulgação do Santo Terço Mariano, uma devoção mariana na Igreja Católica, onde eu dou mensagens durante o terço, é isso que acontece, mensagens. Isso há 30 anos? Há 30 anos. Já tem bastante tempo. Tem bastante tempo mesmo. E como é que foi que você começou com essa caminhada católica? Sua família já era católica? Então, sim, venho de uma família católica. Uhum. Na verdade, eu comecei assumindo um grupo de oração que era no apartamento da minha mãe. Minha irmã coordenava esse grupo. E ela é médica, fazia medicina na época. E a sua mãe? Minha irmã. Ah, sua irmã. E aí ela não pôde mais coordenar o grupo em função de estágio, aquela coisa toda da faculdade de medicina. E me pediu, vai lá, você já toca no grupo? Eu tocava de vez em quando no grupo, né? Fazia parte do Ministério de Música. E assume o grupo, coordena, você sabe fazer e tal. Fiquei meio na dúvida, mas acabei aceitando. E assim que começou. E aí pude exercitar os dons do Espírito, né, no grupo. E o grupo foi crescendo, aí acabamos que não cabia mais no apartamento da minha mãe. Da sua mãe? Não tinha mais condição. Você tinha o quê? Uns 15, 18 anos? Não, tinha, essa época já tinha 21 para 22. Ah, tá. E aí fomos para a igreja. E aí fomos acolhidos pelos frades agostinianos recoletos na paróquia de Santa Mônica. Uhum. Então eles deram uma sala, primeiro para nós, e aí também ficou pequena, passamos por um auditório que tinha embaixo, né, no subsolo, que era o salão paroquial do Nem subsolo. tinha internet nessa época, nada, né? As pessoas iam sabendo do de boca a boca. E aí também chegou um ponto que ficou muito pequeno lá o salão paroquial, e aí o frei mesmo, os frades, pedindo que a gente fizesse na igreja. Então toda semana era na igreja, Santa Mônica, ali na nave central, na igreja Santa Mônica no Leblon, Rio de Janeiro, e começou a encher, enfim. Aí... Não deu mais. Então aí começaram a vir convites de outras cidades e tudo, os outros bispos convidaram, e eu fui. Hoje em dia eu faço mais somente pela internet mesmo. Sim. Hoje em dia o terço é no meu canal do YouTube, é ao vivo, o pessoal que quer pode participar, quem quiser. E não tem assim um dia exato, uma frequência exata, mas quando, por exemplo, tem uma festa de algum santo que a gente é devoto, né? Aí eu faço o terço, festa de Nossa Senhora eu faço o terço.
Gosto de fazer um terço também, às vezes a gente faz terças e quintas, terço para cura e libertação a partir do jejum, né? A gente pratica o jejum. Então o pessoal se reúne para rezar e assim, direcionar para cura e libertação mesmo das pessoas. E assim nós vamos. Tem o Evangelho do Dia todo dia que eu comento lá no canal. Que as pessoas ficam me mandando. Olha isso aqui que eu É o Evangelho do Dia, todo dia às 7 da manhã. Você falou a mesma coisa, eu falei, não, é porque é isso aí, né? Tudo vai levando pro mesmo caminho. Todo dia às 7 da manhã. Aí eu falo um pouco, comento um pouco. E coloco na nossa realidade, né? Sim, claro. Não pode ser uma coisa abstrata, isso aí não serve para muita coisa. Sim. Que é abstrato. Então a gente tem que aplicar aquilo de alguma forma. Né? E Pedro, eu vi num outro podcast, até com a Kênia, né, que a gente estava conversando aqui, que você começou a ter essas experiências místicas com 3 anos de idade. Provavelmente antes, mas os relatos começam quando a criança começa a conseguir se expressar de alguma forma. A ter mais consciência, né, do mundo exterior. Exatamente, e eu era aterrorizado por alguns espíritos malignos, né? Que você via na infância. Via na infância, mexendo no meu berço chacoalhava, balançava, caminhava, né? Andava de posição no quarto, janela batendo porta, era uma coisa bem assustadora. E meus pais ficaram bastante assustados, deu bastante trabalho pro meu pai. Eu era criança, então era difícil me expressar. Eventualmente eu conseguia dizer coisas como assim, tem fogo aqui, é uma coisa de fogo, é alguém que vem, não sei quem é essa pessoa. Uma coisa assim que eu podia, né, me expressar. Mas foram períodos difíceis até que a coisa ficou sob controle. Né? Mas o caminho que nós encontramos para isso, né, para que a coisa fosse bem organizada, bem dominada e esses ataques do mundo espiritual parassem, foi dentro da Igreja Católica. Sim. Então, através, na época, da renovação carismática católica. Especialmente aqui no Rio de Janeiro. A renovação aqui no Rio. E hoje na infância você teve diversas experiências. Isso. E hoje a experiência que você mais fala, que você trabalha, são com os anjos, né? Na verdade, o meu livro mais famoso é o livro Todo Mundo Tem Anjo da Guarda. As pessoas associaram isso. Mas a minha experiência mais profunda, diria até diária, né, é com o meu anjo da guarda. É por isso seu anjo mesmo. O meu anjo da guarda. Para quem não sabe, cada pessoa, quando ela está no ventre de sua mãe, quando você é formado no ventre da sua mãe, Deus designa um anjo da guarda para você. Eu adoro ficar grávida, que tem 2. Exatamente, aí você tem 2, um da criança, o outro seu, e é um anjo só seu. Né? A missão do anjo, principal missão, é te conduzir ao reino dos céus, é a tua salvação. Então, ele te auxilia em todas as áreas da sua vida, né? Porque nós vivemos aqui nesse mundo, nós precisamos de coisas materiais, relacionamentos, trabalho. Então o anjo está ali para te ajudar com tudo. E eu, na época, isso aí em 2015, eu comecei a perceber, eu achava que as pessoas dominavam o tema dos anjos, na verdade. Mas os que dominavam, na verdade, eram aqueles que rezavam comigo no grupo de oração e tudo, na época, desde que eu era garoto. Mas quando eu fui perceber, as pessoas não faziam nem ideia que tinha um anjo da guarda. E aí eu tomei essa iniciativa, falei, não, eu preciso escrever um pouco sobre os anjos para ajudá-los e sobre o anjo da guarda. E aí veio o livro Todo Mundo Tem Anjo da Guarda. Acabou que me associaram com isso, porque ficou muito famoso, né? E aí eles... Não, esse é o sujeito que tem a experiência com os anjos. Com os anjos. Aí explodiu o Pedro. Ficou... Na verdade já estava bastante assim... Por conta dos terços. Dos terços, exatamente, dos terços. E aí eu vi essa necessidade e sempre falo, né? Lá no canal eu falo sempre sobre os anjos. E vejo que ainda está muito... As pessoas ainda têm algumas coisas que não são reais, né? Não querem... Fica no imaginário. No imaginário, né? E não se valem dos seus anjos da guarda para um monte de coisas que poderiam. Porque subaproveitado, é isso. Falta a conexão, né? Falta Elas conexão. Não sabem como se conectar. Isso é uma coisa interessante, né? O anjo da guarda é uma experiência que tem que ser diária, você tem que cultivar aquilo. É igual um relacionamento. É um relacionamento. Você tem que pensar no anjo como um amigo. Se você não rega aquela amizade, não cultiva aquela amizade diariamente, né? Se você não tem intimidade, a coisa não vai fluir bem. Então as pessoas falam assim, não, mas eu não consigo entender o que o anjo quer dizer, eu não consigo entender os sinais do anjo.
Sim, mas você tem uma vida de oração, você convida os seus anjos para rezar com você, você dá atenção aos seus anjos, você pergunta coisas aos seus anjos da guarda. Não, aí fica difícil, né? Fica Hoje mais aconteceu complicado. um lance assim inusitado. Eu já te contei da minha experiência com as borboletas? Ah, você falou na nossa Na live. É. Você lembra mais ou menos? Não, lembro um pouco. Foi uma história assim, eu sou convertida ao catolicismo há pouquíssimo tempo, né? Entre 2019 e 2020 chegou a Santa Hildegard. Então, nessa época, até antes disso, eu tinha uma mentalidade completamente diferente. Por exemplo, eu não queria ser mãe em hipótese alguma. Era nenhuma. Agora já segundo. Era sempre assim, o trabalho em primeiro lugar, minha vida, minhas viagens, minha vida pessoal em primeiro lugar. Porque, de fato, eu venho da Zona Norte, então foi toda uma batalha até conseguir me posicionar no meu trabalho, até... Eu sou nutricionista de primeira formação e segunda formação, medicina. Eu não venho de uma família, ninguém é formado, eu sou a primeira pessoa graduada da família. Então eu venho daquela de trabalho, cansa do esforço, mentalidade. Cansa do esforço. E aí quando eu me vi nesse meio católico, comecei a me transformar e depois eu casei na igreja. Ah, foi? Foi. Primeiro eu tinha me casado numa cerimônia comum, normal, na praia. E aí depois de 5 anos eu casei na igreja, a gente se converteu, hoje meu marido vai no terço dos homens. Ah, que legal. E aí quando tudo isso começou a acontecer, eu comecei a pensar em ser mãe. E eu já estava ali com 36 anos, acho, hoje eu tenho 40. Acho que eu estava ali entre 35 e 36 e ficava naquela, ai meu Deus, eu sou muito egoísta, né? Eu não estou querendo me abrir a vida por egoísmo. Me ajuda aqui. E aí veio Santa Hildegard. Aí uma vez eu falei assim, tanto que tem borboleta em tudo quanto é lugar. Ah, agora eu aqui, borboleta eu aqui. vi aqui também, eu não tinha visto no... Santa Hildegard, né? E Deus, né? Sempre conversando com ambos. Olha, se for pra eu engravidar, me manda a borboleta. Ah, um sinal isso. Começou a aparecer um monte de borboleta e mariposas no apartamento que eu morava. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Aí o que eu fiz? Programei, né? Virginiana, colérica. Não, eu tenho que engravidar aqui. Entre esse mês e esse mês. Se eu não engravidar, não é pra engravidar e eu não vou mais pensar nesse assunto. Quer dizer, você colocou como se fosse mais um sinal, assim, se eu não engravidar aqui... Não, eu coloquei mesmo uma ordem cronológica. Mesmo depois que a gente tem essa metodologia na nossa cabeça. Mesmo depois da borboleta. Engravidei antes de começar a tentar engravidar. Nossa. Uma semana depois de tudo isso, eu já estava grávida. E não sabia? Não. Inclusive, eu tive vários sintomas de gravidez, de gestação. Eu achei que eu estava com Covid. Nossa. Mas não era Covid, era gravidez. E aí foi, né? Aí agora, no segundo bebê, no Bernardo, como eu engravidei rápido, da Ana Sofia, falei, vou engravidar rápido, né? Não foi assim. Não foi assim. Deus tem as suas... as suas vias. Mas também não demorou não, foram 3 meses. Ah, não, tranquilo. Aí só que não foi assim. Aí eu falei assim, eu acho que não é pra eu ficar, né, nessa paranoide, ficar tentando. Aí eu viajei no carnaval, fui pro meio do mato. Aí fiz bastante aterramento, minhas orações, minhas meditações. Quando eu voltei pra casa, tinha um casulo. No dia seguinte eu vi de uma borboleta na minha casa. Eu não sabia se era um casulo de borboleta ou se era um casulo de mariposa. A Verusca sabe dessa história. Acho que eu fiquei mandando as fotos pra ela. E aí passou. Eu falei, bom, deve ser um sinal, né? Ou que é para que tenha calma, ou que é vai engravidar. Aí eu fui no médico, fui na minha ginecologista, conversei com ela que já tinha passado 2 tentativas e não tinha acontecido nada. E ela falou assim, calma, mas porque eu também já estava, né, não tinha mais 35 anos, já tinha 39. Ela, calma, Priscila, é assim mesmo, não sei o quê, vocês nem têm diagnóstico de infertilidade, ainda nem chegou na fase. Eu falei, não, eu sei, mas é porque foi tão rápido a outra vez, né? Mas apareceu o casulo. Aí ela falou assim, vamos fazer uma ultra seriada para ver se você tá ovulando ou não. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a primeira, o médico falou que tava tudo bem. Na segunda ele falou, ovulou. E aí, na segunda ele falou assim, olha, você tem um monte de folículo, mas talvez você não ovule, porque eles estão meio lentos.
Aí eu falei assim, doutor, ele mas pode ser que você orgulhe. Aí não é comigo, você pede, fala com Jesus. Eu falei, então é com ele mesmo que eu vou falar. Fala com o chefe. É com ele mesmo que eu vou falar. Quem manda, fala com quem manda. Ele falou assim, né, que ele ficou rindo. E aí eu cheguei em casa e esse casulo já estava lá. Resumindo a história. Nesse dia dessa notícia que ele falou, olha, talvez você não orgulhe. Eu cheguei em casa meio assim, cabisbaixo, né? Agora vai ser mais difícil, né? Vai ser mais tão fácil. A borboleta saiu. Nossa. Nesse dia. Aí eu falei, eu vou lá nesse dia. Falei com o Daniel, meu marido, corre lá e compra a fitinha que eu vou testar aqui no xixi, que dá pra ver se tá ovulando. Tava ovulando. Olha. Foi no dia que eu engravidei. Deve ter sido 4 ou 5 de março, agora as pessoas vão saber. Conto que o Bernardo vai nascer, que eu não conto. Mas isso aqui só vai depois que ele nascer, esse vídeo vai pro ar. Aí eu falei, meu Deus do céu, então é agora. Aí eu engravidei mesmo. Ah, legal. Foi no dia que a borboleta saiu do casulo. E ainda tem mais histórias, porque nessa fase eu fiz uma novena para Santa Francisca Romana, que é uma santa da maternidade, né? Ela era casada, tinha vários filhos. E no dia da Santa Francisca, que é dia 9 de março, né? Isso aconteceu entre o dia 4 e o dia 5 de março. O dia dela, que é o dia 9, se não me engano, 8 ou 9, apareceu uma borboleta lá em casa. Dessa vez eu tenho tudo documentado e tudo filmado. Da outra experiência não, porque... E ela ficou lá. Ficou lá em casa 24 horas. Olha. No quintal. Tem foto não, tem filmagem da minha filha colocando o dedo nela e ela não sai do lugar. Ela dorme lá na minha casa. Que legal. Aí eu me mudei. Agora, né? Engravidei de novo e fomos para um lugar maior com 2 quartos para as 2 crianças. Aí, hoje, nunca apareceu nada lá, tá? Na minha casa. Borboleta, mariposa, nem mosquito tem, porque é bem mais alto. Então, não tem esses bichos voadores lá. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu abri a porta, uma borboletinha dentro da cozinha. Nossa. Aí eu falei, Verusca, será? Porque, né? Você tá aqui, a gente tem essa conexão com Santo Edgardo, eu faço essas associações, mas aí tá tudo conectado. Santo Edgardo tem alguma coisa a ver com a borboleta, sim? Então, a única coisa que eu já li sobre Santo Edgardo e a borboleta é que quando ela era criança, ela tinha muita, né? Como ela foi para o mosteiro muito jovem, ela tinha muita conexão com a natureza e ela gostava de observar as borboletas e tal, mas não tem. Não teria nada específico. Não, foi uma experiência minha que aconteceu e veio naturalmente. Na minha cabeça. Assim, E a borboleta, o símbolo é a transformação, né? Vida nova. E aí tinha essa borboletinha lá. Eu falei, meu Deus, é o dia que a Verusca, né, que me auxilia bastante nos estudos com a Santa, tá na minha casa pela primeira vez e é o dia que eu vou entrevistar o Pedro. A borboleta tá aqui. Olha aí. Pois é. E aí veio essa história do sinal. E só depois disso eu comecei de fato. Aí eu li seus livros, né? Que foi nesse início mesmo da minha conversão. Tudo na pandemia ali. Tudo na pandemia. Aí depois disso que eu comecei a entender essa questão da conexão com os anjos. E a Santa Francisca Romana, ela tinha uma conexão muito grande com o anjo da guarda. Com o anjo da guarda, E ele conversava com ela, não era em aparições, era com sinais. Isso. Ele aparecia. É muito comum. O anjo, ele claro, se a pessoa tem algum dom, se ela tem alguma aptidão para uma audição espiritual, uma visão espiritual, vai vê-lo, vai ouvi-lo, tudo bem. Mas o mais comum, como é que se dá essa comunicação com as pessoas, entre aspas, né? Mais comum é através dos sonhos, como o anjo falou a São José, que é uma coisa bíblica. E isso acontece bastante, eu observo as pessoas me dão assim testemunho, né? De sonho. Do sonho, do anjo, de até ver o anjo no sonho e falar assim, nossa, ele me disse tal coisa, e se lembrar. Então essa é uma das mais frequentes. E a outra é através de sinais, porque as pessoas pedem um sinal. E o anjo usa muito a natureza para dar um sinal. Eles gostam, assim. Então, por exemplo, a borboleta estaria dentro desse contexto. Sim. Do sinal do anjo para você. Sim. Foi isso que eu comecei a perceber. Inclusive, o dia da borboleta, que ela saiu do casulo, era o 4º dia da novena da Santa Francesca. E o 4º dia da novena da Santa Francesca era contando a história dela com o anjo dela. Aí que legal. Aí eu comecei a perceber isso. Muito bom. Aí eu falei, olha... Até nisso ele usou para poder te mostrar, olha, é isso mesmo. Né? Tipo, sou eu mesmo. Se você tá com desconfiança... Sou eu aqui. Gostei.
essa história é boa. E eu até escrevi isso aqui na pergunta, que assim, para nós católicos, né, que não temos essas experiências místicas, é a grande maioria, como se relacionar com o anjo, qual seria a dica que você daria, ou uma prática mesmo, um passo a passo, para a pessoa tentar ter essa conexão mais próxima com o anjo dela? A primeira coisa, eu estava até falando para você do Evangelho do Dia. Se você olhar, o meu Evangelho do Dia, ele abre sempre com uma oração. E nessa oração eu sempre faço ali dentro uma oração para o anjo da guarda, para que as pessoas aprendam a chamar logo no início do dia o anjo da guarda para estarem com ela. Assim que acordar. Assim que acordar. Então a ideia é essa. Até tem umas pessoas que mandam para mim: olha, eu tomo café da manhã com você todo dia, por causa que é às 7 da manhã, e chamo o meu anjo da guarda, a primeira coisa que eu faço. Quer dizer, vira um hábito. Isso aí faz com que a pessoa tenha esse canal mais vivo, né? Porque você está praticando. A vida de oração, pensa numa academia, por exemplo. A pessoa chega na academia para malhar, nunca levantou um peso, não vai levantar um peso de 50 quilos, não vai. Sim. Ou vai se arrebentar. Sim. A oração é a mesma coisa. A pessoa tem que começar a ter o hábito da oração, né? Exercitar esse músculo espiritual. E aí as coisas começam a acontecer como começa a acontecer na academia. Você começa a evoluir. Na espiritualidade é a mesma coisa. E no contato com o anjo da guarda é a mesma coisa. Fazer as orações para o anjo da guarda, estar com ele, chamá-lo ao seu lado. Tá com um problema, faz uma oração, pensa no seu anjo da guarda e fala assim: olha, eu tô com esse problema, eu preciso dessa resposta, me dá um sinal. Que ele te ajuda a tomar uma decisão. Ele vai começar a te ajudar e vocês ficam íntimos. Mas é prática, é persistência. Não é de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro. Tem gente que fala assim: não, mas você falou que fulano consegue se comunicar com o seu anjo, não sei o quê. Mas eu já tô nisso há 3 meses, eu não consigo. Aí não dá. Você demorou 9 meses para nascer. Exatamente. Você quer 3 vezes. Mas a sociedade de hoje é isso, né? Imediatista. É o TikTok, é a foto no Instagram, é tudo ali instantâneo. E a espiritualidade não é uma coisa assim. Sim. Não funciona dessa forma, de jeito nenhum. Sim. Então não dá. Até mesmo na vida real, né? Eu observo no meu Instagram, principalmente nessa parte médica, né? Que eu vou e falo de um sintoma. Olha, esse sintoma ele pode estar relacionado a uma inflamação intestinal. E aí vira uma chacota, o sintoma, vira uma chacota, vira uma trend. E aí as pessoas vão escrevendo embaixo o que elas sentem, o que elas têm, sem entender que isso é um sintoma de inflamação. Porque elas estão tão desconectadas que elas acham que é normal fazer um cocô com sangue, por exemplo. Que isso, não pode ser. Você acha que tá tudo certo? Que tá tudo bem. Nossa, aí realmente... Bom, se for transferir isso aqui para a vida espiritual, né, para a vida interior, que é muito mais tênue, muito mais abstrato e denso, então... Não consegue. Nada, aí não vai eu fazer acho nada. que isso acontece muito com os católicos mesmo, né? Existe eles não sabem fazer essa conexão. É uma falta de atenção, uma falta de persistência, uma falta de disciplina, especialmente, falta de concentração. É uma coisa impressionante. É impressionante. É tudo muito rápido, tudo muito imediato. Eles estão assim... Por isso que eu falo logo no começo. O que eu digo aí? Eu pego São Paulo, né, na Carta aos Romanos, ele mesmo fala: vocês não podem se amoldar, a mente de vocês não pode se amoldar às coisas do mundo. Eu uso porque muito. Senão você está encaixotado ali. Mas aí a pessoa lê isso, não entende, está encaixotado ali. Então, toda hora eu falo: gente, vocês não podem... Quer dizer, vocês têm que se amoldar às coisas do Cristo, não às coisas do mundo. Vocês estão ali inseridos nessa caixinha, prisioneiros. Sim. E uma vez prisioneiros ali, começa a achar que o mundo é aquele. Que aquela realidade é única. Exatamente, ali é a realidade. O resto todo é estranheza, nada a ver. E que ninguém sai daquilo ali mesmo. Exato. E vira uma crença. Sim. Que é mais limitante do que isso aí. Quer dizer, a pessoa acaba com a vida dela mesma. Eu tava conversando... E depois culpa quem? Culpa Deus. Deus, né? Deus não me ama. Deus não me dá Esqueceu atenção, Deus não me ouve, esqueceu de mim. Eles escrevem isso pra mim. Pois é. Como, todo. né? Então, o tempo todo. Eu tava conversando com uma amiga hoje mais cedo e eu contei pra ela sobre um trabalho científico que eu li alguma vez, que um pesquisador fez, até do Ayurveda, médico endocrinologista, mas da medicina indiana. E ele falou que a pesquisa foi assim: nasceram gatos, né? Eles pegaram aqueles gatinhos e eles deixaram vivendo normal, os outros ficaram dentro de uma caixa preta e os outros ficaram dentro de uma caixa branca, aquele iniciozinho ali da vida deles.
Quando eles tiraram os gatos da caixa branca, eles não eram deficientes visuais. Mas quando eles saíram, eles não conseguiam enxergar absolutamente nada. Eles ficaram cegos. Não sendo cegos. Exatamente. Tendo tudo funcionando. Tendo tudo funcionando, É o cérebro, fisiologicamente né? funcionando. Mas cérebro. eles viveram aquele início da vida deles dentro daquela caixa branca e eles perderam essa... A interação com a realidade. Exatamente. A realidade deles era só a caixa branca. Então tirou daquela caixa branca, eles não conseguiam ver o mundo. Os gatos da caixa preta, se não me engano, eles conseguiam ver só as sombras. Então eles não batiam em nada. Mas eles também não tinham o sistema visual apurado igual dos gatos que nasceram e foram para a realidade. Impressionante. Ou seja, é isso que acontece com a nossa mente, né? É isso Se a gente aí. fica só nessa Não vê realidade nada além física, daquilo. não vê nada além. Nada, nada. E é difícil você convencer e quebrar essa barreira é uma dificuldade muito grande. E aí até perguntam assim, não, mas por que Deus então não mete o pé na porta, invade, entra, quebra, faz, acontece? Ó, um motivo muito simples. Uma das regras de Deus, né, uma das leis de Deus é o livre-arbítrio. Que foi ele que colocou essa regra. Então, ele espera que você faça isso, não ele. Se ele te deu o livre-arbítrio, você é responsável pelas coisas que você decide, escolhe, caminhos. E ele quer ver como é que você vai lidar com isso. Sim. Né? Então, assim, de novo, a culpa é da própria pessoa, não Sim. de Deus. Né? É uma responsabilidade, É, né? Que a gente precisa entender que é nossa. Exatamente. Como foi que eu conheci o Pedro? Tá, gente? Acho que o que fez a gente se conhecer foi a Santa Hildegard. Eu acho que foi, eu me lembro de alguma coisa que você me disse na live, né? Que você falou, você teve uma visão da Santa Hildegard. E aquilo foi uma coisa muito curiosa, porque era o que a gente estava conversando aqui em off. Era lá 2013, 2014, eu ia fazer um terço em João Pessoa, na Paraíba. E tem uma amiga minha que é a Selma, né? Que tem os dons, que é uma pessoa de muita oração, muita oração. E aí a Selma começou a ver essa freira, né, essa monja, a loira. E a mulher aparecia para ela nas orações. Não, quem é essa mulher? Quem é essa? Ela me ligou, olha, tem mulher. Aparecendo aqui pra mim. Aparecendo para mim quando ela ia na capela, era uma coisa específica, quando ela ia fazer adoração. E ela aparecia, às vezes, flutuando, às vezes aparecia aqui, mas quem é essa mulher? E ele falou, olha, é uma freira, porque ela tá de freira, é bonita, assim, mas é loira. Quem é essa freira? Que ela não me responde, não me responde. Eu falei, eu não sei, mas vamos perguntar. E aí, quando eu comecei o texto dessa vez, né, a gente estava na igreja lá em João Pessoa, comecei a tocar o meu... E aí apareceu. Você estava lá freira. fazendo o seu Sim, trabalho apareceu, no texto. no texto apareceu a freira. E aí, na hora que apareceu, eu olhei e falei, esse daqui eu não conheço. Mas aí meu anjo estava do lado, porque sempre que eu faço texto, meu anjo está presente. Ah, tá. E aí o anjo falou, Santa Hildegard. Aí eu guardei aquilo, fui lá e falei com a Selma, olha, diz que é Santa Hildegard. Foi o anjo que falou, foi, não sei quem é, eu também não sei quem é também. Mas você procura aí, vamos pesquisar, porque foi o que ele me disse. E aí ela correu atrás, ela descobriu, ela virou e falou, olha, tem uma freira alemã que é Santa Hildegard, e diz que era loira mesmo, assim. Você fala, então aí, você achou. É ela. Mas foi assim uma coisa... E nunca mais depois eu ouvi falar, né? Ninguém me falar sobre ela. Nem apareceu mais para a Selma. Para a Selma acho que ainda apareceu. Ah, tá. E aí a gente falava entre nós, mas assim, não ouvia ninguém falar disso, né? Mas era santa, estava tudo certo, né? Pensando assim, ó, já que ela é santa, né? Tá ali protegendo a Selma de alguma coisa que ela faz. Mas eu nunca, até que apareceu, quando foi agora, né? 2022 que a gente foi fazer, 2022, 2023 a live, que você falou, aí começou a falar... Acho que foi agora, 2023, 2023, eu já tava então começou a falar, eu grávida. falei, não é possível, aquela santa lá, nossa, tanto tempo que eu não ouço ninguém falar, ninguém. Foi assim. Engraçado, porque o que foi que me fez, né, procurar você, tentar um contato pra gente fazer uma live, foi porque Santa Hildegard tinha também experiência visual, né? Ela viu o coro dos anjos, Tinha visão espiritual, ela tinha. Os 9 coros angélicos. Inclusive, ela consegue descrever, que são outras camadas, né, superiores. Ela consegue descrever lá no livro dela os querubins, os serafins. E você falou que teve uma experiência com uma potestade em Portugal. Eu tive experiências com anjos, arcanjos, os principados, as potestades e as virtudes. Até ali eu vi. Depois até hoje não me apareceram os outros coros. Sei que existem porque meu anjo comenta,
mas nunca vi. E é da doutrina católica que são os 9 coros, né? Sim. Então, assim, eu não sabia que ela tinha tido essa experiência. Essa experiência. Você que me contou. Eu achei isso muito curioso. Falei, nossa, como é que pode, né? Eu Uma até... coisa aí... Aliás, por tua causa, por causa disso, em 2024, eu vou levar um grupo de peregrinos lá. Meu Deus! Eu vou também. Eu vou nesse dia aí, olhar, Vou botar o bebê no como é que é o nome? No sling. Vou fazer uma oração lá. Eu tenho que ir nesse lugar, assim. Eu botei na minha cabeça. Tem que ir, Pedro. Tem que ir. Eu vou nesse lugar. Então, assim, eu tenho que ir nesse lugar e tenho que fazer uma oração lá. Quero saber como é que a gente vai arrumar, mas a gente vai arrumar. Né? Tava até falando com a Luciana, que é da Qualitar Turismo. Não sei se... Sim, a Luciana que vai organizar. Aí ela ainda ficou meio assim, não, mas você quer? Eu falei, Luciana, eu tenho que ir lá. Porque por que tá aparecendo de novo na minha vida? É um sinal. É alguma coisa, né? Não é? Então, uma coisa que eu vi lá atrás, e aí vocês me contaram que ela tinha acabado de virar santa. Foi 2012, a minha visão é de 2013, veja só. Ninguém fazia a menor ideia quem era aquela senhora alemã, aquela freira. E assim, aparecendo, e depois volta na minha vida, falando, eu vou lá. Alguma coisa tem aí, eu vou lá. E eu procurei assim, falei, não, quero saber onde é que estão a maior parte das relíquias, os restos mortais. Aí apareceu aquela paróquia de Einbingen, né? Exatamente, falei, eu vou lá. Na verdade, é em Rüsselsheim. Rüsselsheim não é aquela região toda ali, tem um rio que corta, que é o rio... Ai, gente, grávida esquece. Não, Reno. Não era lá aquela... então, onde foi inclusive realizado o primeiro milagre. Milagre do menino, não foi? E aí, de um lado do rio é Bingen, e aí a 40 quilômetros mais ou menos dali tem um mosteiro que foi o dela. Depois eu até te mostro as fotos. Está em ruínas. Vamos ver se a gente... Mas dá pra... Dá pra ir lá. Dá pra ir lá. Eu vou te mostrar. Eu vou falar pra gente parar lá, então. E aí, eu achei lá uma experiência bem... É? E olha que eu não tenho nada de mística, não, gente. Bacana. Eu achei lá uma experiência bem... Tô lá pra ver. E aí, ele foi destruído, teve a Guerra dos 30 anos, Segunda Guerra Mundial, etc e tal, e foi virando ruína mesmo. E aí eles reconstruíram, acho que na década de 30, se eu não me engano, esse mosteiro. A tal da abadia. A abadia da Santa Hildegard, que é imensa. E aí lá é turístico também, você pode até ter uma experiência lá dentro se você quiser se hospedar e ficar uns dias lá. Entendi. Tem até hospedagem? Tem. Olha. E tem um restaurante que eles servem os lanches de Santa Hildegard. É mesmo? Você comeu lá? Comi. E era bom ou não? Muito, muito. E aí, isso fica em Rüsselsheim. Descendo essa rua da abadia, tem a igreja dela, que tem eles missa. chamam de paróquia de Santa Hildegard. Então essa mesmo. É onde estão todas as relíquias dela e de outros santos. Isso. Esse é o lugar que eu quero. Que eu te mostrei as relíquias. Quero que a gente faça uma missa lá, uma oração lá, a gente vai fazer. 2024. A primeira missa que eu fui lá, teve o borboleta. Sério? Teve o borboleta. Essa tá filmada também. Pior é que agora eu vou ficar observando. Eu chegar lá, eu vou ficar ligado assim, nossa, apareceu a borboleta. E o nome da minha filha é Ana Sofia Hildegard. Você colocou em homenagem a Santa? Eu não sabia disso. Ia ser só Ana Sofia. Mas aí no dia do parto da Ana, a gente viu que o cordão umbilical tinha 2 nós. Esses nós no cordão umbilical, chamados de nó verdadeiro, eles levam o bebê a óbito dentro da barriga da mãe. Sério? Porque o bebê vai crescendo, o nó vai... Estrangula? O nó vai reduzindo o substrato que chega até a criança. E tinham 2 nós. Nossa, 2? E aí como eu é que ela... Milagre, né? Aí eu falei, não, tem Hildegard no nome dela. Pode colocar aí. Homenagem aí, já que a Santa garantiu que ela nascesse. Que ela ia nascer. E aí entrou o Hildegard no nome dela. Que legal. E aí descendo mais um pouco, você vai para a cidade de Rüsselsheim. Entendi. E ali também é a rota de peregrinos de Santiago de Compostela. Tem caminho de Santiago de Compostela por ali? Tem. Isso eu não sabia, não. Tem, eles vêm lá da abadia antiga, em ruínas, e passam pela abadia... Que legal isso, Sim. Nossa, você vai bater lá na Espanha? Sim. É longe, hein? Eu não faço ideia de que rota é essa. Mas tem lá Tem a concha de... Tem.
Ah, que legal, então é lá mesmo que eu vou. E aí descendo na cidade, que é mais turística, porque tem peregrino e etc., aí também tem alguns restaurantes que servem cardápios de Hildegard. Provar alguma coisa disso aí. Vou te dar todo mundo. Mas nem que seja num lanche na Badia, alguma coisa, só pra gente sentir como é que é, né? Assim, de curiosidade, já que tá lá, né? E tem o museu dela. Sim, o museu ela me falou. Que é do Ken Bingen, do outro lado, mas é em frente, assim, é só atravessar. Ela falou que é tranquilo, dá pra ir a pé. Sim. Ah, então é isso. E é engraçado que na segunda vez que eu fui no museu, a pessoa que me atendeu, né, a pessoa que recebeu a gente lá, falava português, porque era um alemão que trabalhou aqui no Copacabana Palace 20 anos. Nossa, cara, falava bem então português. Aí ele falou um monte de coisa, tanto que foi ele que falou pra eu ir nessa Badia em Ruínas. E logo em frente ao museu tem um grande jardim com todas as ervas do livro dela, do Física. Sério? E mais com plaquetinha, tudo com bonitinho? Com plaquinha, tudo, dizendo pra que serve, quais são as ervas. Ah, isso deve ser muito legal. Tem tudo. É sensacional. Isso é legal demais, hein? Tanto que a primeira vez que eu fui lá, eu filmei tudo, criei um documentário, contratei um roteirista. E onde é que tá esse Tá na minha comunidade. Vou te certo. dar a minha comunidade pra você assistir. Eu quero ver esse documentário, porque a minha ideia é pegar o dia e passar o dia ali, né? Então, assim, eu sabia da Abadia da Paróquia, agora eu vou incluir essa ruína aí. Lá do outro lado. Mas dá pra ir tudo... Dá pra fazer em 2 dias. Dá pra fazer. Eu vou tentar. Dá. Um dia você faz um museu com a parte ali de fora, né, pra conhecer mesmo as ervas. Aí pode almoçar no restaurante que tem Badia, lá. É na Badia. Aí é outro. É Porque tem vários restaurantes. Tem que era a terra dela. Hildegard. Ela nasceu em Bingen, é isso? Nasceu numa cidade próxima a Bingen chamada eu não sei falar alemão, gente. Benzemenheim. Entendi. Alguma coisa Mas assim. A vida dela foi ali. Que era o Mosteiro Beneditino. Muito legal. Foi por ali. Eu acho que eu vou gostar bastante disso aí. Aí dá pra você almoçar no restaurante e depois seguir pro Mosteiro em Ruínas. Aí acaba o dia. E no dia seguinte você pode ir na missa. Na paróquia. Na paróquia. Conhecer a abadia lá em cima, tomar um cafezinho, despelta. Olha aí. Pronto. Bem legal. Gostei das dicas. Eu também gostei, porque eu vou. Vocês vão ver que eu... E a tua filha chegou aí contigo lá, não? Foi, nos dois. Foi todo mundo? Cara, a Ana Sofia começou a andar dentro da paróquia dela. Onde tem as relíquias. Nossa, foi a primeira vez que ela andou. Ela tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Que legal. Eu vou lá. E aí a santa, ela escreveu assim no Cívias, né, que é o livro que ela fala dos anjos. Ela escreveu assim: então eu vi nos lugares secretos, nas alturas dos céus, 2 exércitos de espíritos celestes que brilhavam com grande esplendor. E ela começa a contar o que ela viu. Entendi. E ela diz: Deus formou e ordenou maravilhosamente sua criação. E ela começa a falar da aparência dos anjos. Então ela viu de fato, ela fala detalhadamente sobre a aparência dos arcanjos, o significado das virtudes, da potestade, dos querubins, etc. E tirando essa parte dos anjos, né, que você ficou conhecido com os anjos, como que eu faço, né, como que eu tento fazer meu trabalho com a Santa Hildegard? Ela foi médica, naturopata, nutricionista, além dela ter todas as revelações que as pessoas falam, mas tudo da Santa foi revelação. Não, ela estudou também. Ela lia acesso a livros que seriam oriundos da Biblioteca de Alexandria. Exatamente. Ela lia, ela estudava. A Madre Superiora que cuidou dela, que foi uma mãe dela, que foi a Ruta, ela também tinha. Os beneditinos têm muito isso de natureza, né? Tem. Então ela tinha conhecimento das ervas, ela passou tudo isso para Santa Hildegard. Tanto que hoje aqui no Brasil, pelo menos, algumas pessoas queimam ela na fogueira porque ela usa pedras nos tratamentos, né? As plantas, as pedras. É tudo esotérico. É o que eu estava falando, né? É curioso, os esotéricos, eles pegam as coisas relevantes, pegam coisas relevantes como os anjos, como essa questão do tratamento da Santa Hildegard, coisas relevantes católicas, criadas, né, dentro da Igreja Católica e dão uma roupagem mais colorida, mais, né?
e dizem que é deles. Uhum. E o pessoal acredita. Sim. E aí depois vem dizendo assim, não, então isso aqui é esotérico, a gente não vai usar isso. Esse negócio de anjo é esotérico, isso aí não pode de jeito nenhum. Uhum. Não, isso é nosso, católico. Uhum. A origem é nossa, né? E eu achei engraçado, outro dia o sujeito falou comigo, falou assim, não, mas ficam dizendo que esse negócio de você ter visões espirituais, isso não é uma coisa católica. Eu falei, mas como não é? É tudo Como do não é? demônio. Mas você não vê lá os apóstolos, Uhum. né? Quando Jesus fala, acho que foi para Filipe, né? Diz, então você vai ver o céu se abrir, os anjos do Senhor descerem e subir, uma visão espiritual. Uhum. Então como é que não é nosso? Entendeu? Então sim, é uma pena que as Isso pessoas se fica deixem perdido. levar e ficar perdido é uma coisa de grande valor. É isso. E aí quando isso começou a se abrir pra mim, até mesmo antes de eu me tornar católica, no Ayurveda, que eles falam muito de espiritualidade, depois eu fui começando a entender melhor essa questão através da Santa Hildegarda, aí eu comecei a falar muito de conexão corpo, mente, alma. Sim, porque nós somos um só, né? Nós temos todas essas áreas, mas é uma coisa só. E- Nós somos um. Sim, e mentalidade, né? É Claro. como se fosse corpo, mente e alma, alma, né? A mente é que isso. faz essa conexão entre nós. Se a sua e você Deus. pode ver, a pessoa que, por exemplo, tem alguma doença, né, neurológica, Uhum. ela não vai conseguir mais ter essa compreensão, muito menos de coisas de oração. Você vê que ela vai se perder, ela já não vai mais conseguir. Por quê? Porque é através da mente que a gente consegue acessar esse mundo, né? A alma, as questões da alma, as questões da matéria. Uhum. Então a mente ela tem essa valência completa, assim. É um instrumento maravilhoso que Deus colocou, né? E interessante que é uma característica do homem, que Deus Uhum. deu para o ser humano, não deu para os outros animais, né? Mas deu para nós. Então tem que ser muito bem tratada, cultivada, né? Trabalhada. Não pode ser uma coisa no piloto automático. Sim, treinada, né? Exatamente. Treinada, é igual a oração. É igual a oração. Então esse hábito da pessoa ter uma, entre aspas, preguiça mental, o que hoje em dia é muito em voga, né? É comum. A pessoa é igual aquela criança que você bota a comida para ela cortar, mastigar, engolir, mas ela só quer a papinha. Uhum. Que ela não precisa ter esforço, ela bota e engole. É mais fácil, né? Pronto. Mas se ela só começa a comer a papinha, como é que vai ser a vida dela depois? Uhum. Porque nós temos que crescer de alguma Sim. forma. Então a mesma coisa na parte da mente, a mesma coisa na espiritualidade. Essa é uma questão complicada nos dias de hoje. É porque está conectado. E aí eu comecei a ver esse seu trabalho a partir mesmo do seu livro novo, né? De mentalidade. Eu acompanho você no Instagram. E eu falei assim, eu acho que o Pedro tá falando também de mentalidade. Aí começaram os meus alunos da comunidade a mandar, olha o que tu eles falou, tinham olha o que visto. tu falou, olha isso, olha Aí aquilo. eles fizeram a ligação, né? Sim, Olha eles que começaram legal. a entender que o que eu tô falando lá é mentalidade. E você também. Cada um, né, você fala à luz do evangelho. Eu não tenho essa capacidade toda ainda. Mas eu tento fazer algumas conexões com o que eu estudo. E aí vou mostrando isso pra eles. Nossa, essa questão de mentalidade é tão importante, né? Eu não tenho uma comunidade, eu tenho o que eles chamam clube de membros dentro do YouTube. É dentro do YouTube o seu dentro clube. do YouTube, Eu com informática a gente não se dá muito bem. Então, Eu assim, percebi. Prefiro que o YouTube prepare ali pra mim e pronto. Então, eu tenho um curso sobre São José, e a aplicação da vida segundo São José, segundo o parâmetro de São José. Mais uma coincidência. São até agora, quantas aulas? Acho que 15 aulas já. 15, 40. 16. Todas em função da mentalidade, do estilo de vida, como você deve pensar, fazer, baseado nos atos de São José, nas experiências de São José, nessa conexão da espiritualidade com a sua mente, com o agir, com o decidir, com relações humanas, tudo isso. Então você vê que assim, é um campo que eu tenho avançado mesmo. Uhum. Nesse livro eu boto, pelo menos, acho que os 3 primeiros capítulos eu falo sobre essa questão, né? Porque as pessoas acham que sabedoria e discernimento é uma coisa abstrata também. Não, deve ser lá do rei Salomão. Salomão era bom, e o resto negativo. Né? É um exemplo para todos nós temos que buscar isso aí. Então como é que você vai fazer na sua vida? Você vai tateando no escuro, né? Ou então vai aquela deixa a vida me levar, que parece aquele desenho animado que o cara senta no barril, Na verdade, no rio, e deixa o barril. Aí quando vai como a ver tem a grande- cachoeira e o cara despeca. O desenho animado tem muito disso, é mas como é a grande verdade. maioria vive. E aí não tá Igual certo. o cara do barril lá do Pica-Pau. Exatamente, o pica-pau, exatamente. Essa Ele da senta no época barril, dele, gente, tranquilão, essa quando não ele se dá, aí não dá mais tempo. Ele acaba lá.
Então, assim, você fala isso para as pessoas, fala, gente, não dá, tem que ser agora. É agora que você tem que resolver, não é amanhã. Tá? E ó, sem querer agora, mais uma coincidência entre aspas. Né? Mais uma coincidência. Do São José? Aham. E como Naquela é que São José? semana lá do vou fazer a ultra seriada para ver se vou ovular ou não. O meu marido já estava lá no terço do grupo dos homens e tal. E tinha se inscrito para receber um São José que fica rodando aqui em Ipanema, que fica na casa das pessoas Isso aí eu não 24 conhecia. horas. Olha aí. Ele chega, aí você faz a oração, ele fica 24 horas, no dia seguinte você tem que É uma entregar. imagem? É uma imagem. Eu não sabia. E chegou nessa semana aí. Começou a chegar nessa semana aí lá da borboleta que saiu do casulo, tá? Ontem, o São José chegou lá em casa às 9 horas da noite. Opa, meu amigo São José fala de mim. Chegou lá, e aí hoje o Daniel já foi levar ele pro vizinho, que é o prédio do lado. Que legal, que legal. Aí, ó, nem sabia mais uma. dessa. Não, São José é coisa muito séria, nossa. No seu Instagram, eu vou até pegar aqui que eu printei. Printei vários. Eu falei, eu quero falar sobre todos. Eu acho que esses aí são retirados do livro novo. É do livro? Esse aqui, ó. O pessoal tá fazendo isso. Tá esse aqui foi recorde dos meus alunos me mandarem. Dos meus alunos e dos meus seguidores. Então, esse é do livro. A vida em abundância é uma vida de prosperidade, harmonia e paz espiritual. Ou seja, você está falando de ambos, né? Exatamente. Prosperidade, paz espiritual, harmonia e material, para os que creem que o Salvador é a fonte de todo bem. E eu noto que existe um bloqueio, uma crença. Nossa, eu te digo que eu apanho com isso aí. Meu Deus. Também, né? E aí, o que eu fiz? Aí, de novo, né, na comunidade eu peguei e falei, quando eu comecei a ver que eles do meu clube de membros ali estavam reagindo, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um curso sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus. São 12 promessas. Uma das promessas é a prosperidade. Ele é bem claro. Por quê? Porque ele é a fonte de todas as coisas. O Sagrado Coração, ele te convida ao quê? Vinde, repousa no meu peito. Porque eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar de você. Mas não é de você só na sua parte espiritual. Não, ele diz que vai cuidar de todas as coisas. Exato. Da tua família, do teu trabalho, da tua prosperidade. Tá lá, são promessas. Então eu peguei e fiz 12 aulas em cima das promessas. E tá no clube. Tá lá no clube de membros também. Aí os caras olham e falam assim, nossa, mas eu não sabia. Mas esse aqui é o problema, o sujeito nem estuda. Mas sabe falando o seguinte, o que eles falam? Não, a porta é estreita, quem tá bem de dinheiro não entra no céu. Eu falei, não, peraí, parou. Como é que é? Quem tá bem de dinheiro não entra no céu? Você conhece o José de Arimateia? Aí a pessoa, quem? Então, quando o senhor morreu, de quem era o túmulo? Onde colocaram o senhor? Quem foi lá pedir o corpo? José de Arimateia. Muito amigo de Jesus, né? Sim, era muito amigo. Era um dos homens mais ricos e mais poderosos politicamente na época. Sim. Esse homem não está no céu? Tá. Então eu não estou entendendo. Sim. A relação está errada. Sim. Está completamente errada. Então, são crendices que eu não sei exatamente de onde vieram, mas que acabam com a vida da pessoa. É uma crença mesmo. Então, assim, se a pessoa começa a ir bem na vida, ela se sabota. Se sabota, fica com vergonha. Exatamente. Se culpa. Vai até se confessar. E vai ter padre que vai dizer que é isso aí. Exatamente. Olha isso. Isso é um grande problema. Olha que ponto que chega a coisa. Então, não pode acontecer isso de jeito nenhum. Eu também tenho combatido isso. E claro, isso vai ser muito criticado. Né? Mas, sinceramente, Jesus diz na passagem do Evangelho que o Pai Celestial sabe dar boas coisas aos filhos que as pedem. Qual é o pai que vai dar uma serpente para aquele que pediu um pão? Então, peraí. É Deus que vai te dar miséria? Não faz nenhum sentido. Não faz. Não, Deus não te quer na miséria. Exatamente. Você com a sua família, como assim? Vai dizer, não, isso é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. Isso aí não pode ser porque não está na Bíblia, porque não está em lugar nenhum isso aí. Então é grave, né? É grave. É essa questão da responsabilidade, né? Que nós temos que ser responsáveis por nossas escolhas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. É que é difícil quem tá lá compreender que também é uma escolha dela, talvez até mesmo um inconsciente para uma evolução. Exatamente. Seja espiritual, seja física. Uma coisa é chegar como São Francisco de Assis, tirar a roupa toda, entregar na mão do pai dele e falar, não quero mais nada, eu quero foi escolha dele. Viver na pobreza. Mas foi ele que escolheu
Interessante, né? E a ordem prosperou mundialmente. Uhum. Uma das ordens mais ricas que existe. Sim. Olha que coisa curiosa. A partir da decisão de Francisco. Mas é a decisão dele, livre decisão dele. Ninguém influenciou aquilo, ninguém. Ele decidiu que o caminho dele era aquele. E ali ele ia encontrar Deus. E foi. E foi. Então ele está certo. Ah, então, Pedro, você acha que está errado o cara que vai e faz votos de pobreza? Eu acho que está certo. Se ele entende realmente, no fundo da alma dele, que o caminho dele é aquele, e ali ele vai encontrar o paraíso, Sim. legal. Agora, o que não pode é o cara que é pai de família, mãe de família, dificuldade para pagar a saúde dos filhos, para botar comida em casa. Coisas isso básicas. não é coisa de Deus, Sim. me desculpar, não é, porque não foi isso que você escolheu. Sim. Ninguém é maluco de falar assim, eu vou formar uma família pra gente passar fome todo mundo junto aqui, ó, que bonito, vai todo mundo pro céu. Não pode ser. Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade, não tem. Até porque quando você olha para a obra da Santa... Primeiro assim, vamos falar de dinheiro. O dinheiro é neutro. É neutro, é um É instrumento. neutro, exato. Eu digo para eles, dinheiro é instrumento. É neutro. Agora, ele não é se você nem bom nem elege mal. ele seu Deus, o problema é seu. Você vai ser escravizado, vai ter uma vida desgraçada e não vai entrar no céu. Mas Exato. aí é a tua escolha. Exato. Agora, a partir do momento que ele é o teu instrumento, nossa, quanta coisa boa você pode fazer com Fazer, dinheiro pelas exato. pessoas. Exato. Tanto de filantropia, quanto pela sua família, quanto Claro. pelos seus funcionários, né? Exatamente. Então, assim, primeiro que é neutro. E aí, quando você olha para a obra da Santa Hildegard, ela tinha uma influência grande na região, até mesmo por conta, né, de toda essa questão mística dela. E aí, o rei da época, né, que era o Barbarossa, ele dava substratos financeiros para ela manter aquele mosteiro. Quer dizer, financiava a obra. Financiava a obra. E o mosteiro dela era muito próspero. Muito rico, muito próspero. Tanto que se você olha a obra dela, que ela levou 10 anos para escrever, foi escrita em pergaminho, não tinha caneta e papel. Que era uma coisa caríssima. Caríssima! Era um, sei cada lá, pergaminho era uma fortuna, exatamente. não sei quantas mil, sei lá, cordeiros mortos para era virar muito pergaminho. Caro, muito caro. E aquilo ali virava comida para as pessoas da região. Olha só. Entende? O mosteiro dela tinha água quente. Você imagina, no século XII, é isso? 12, Olha, ano você 1100. imagina. Sensacional. Então ela soube administrar. É. Quando eu fui lá até agora no mosteiro dela, o verdadeiro, que está em ruína, eles têm um mapa e eles mostram onde que era o altar, onde que ficava São Miguel, onde que estava. E depois tem a parte que elas moravam, né? Que elas dormiam e tem o quarto dela, da Madre Superiora, que era ela. E logo do lado do quarto dela é o escritório de contabilidade. Nossa, muito genial, né? Você Então vê ela a tinha uma capacidade de exatamente. organização, de administração. Financeira. É brilhante. Uma mulher brilhante, com toda certeza. Sim. Com toda Para certeza. colocar toda essa obra para frente, Nossa. fazer isso perdurar até hoje, né? Não só uma mística, mas uma businesswoman, assim. Exatamente. De gabarito, Exatamente. né? Conseguia Na verdade, coordenar tudo. aquilo tudo ali e também auxiliar as pessoas ao seu entorno. Exatamente. Porque aí você Da começa a ajudar, região. claro. E é para isso que serve o dinheiro, não é só para dinheiro. É claro que conforto todo mundo quer, né? A gente gosta. O ser humano vai ter outro, mas eu gosto. Né? De conforto, de viajar, de comprar roupinha bonitinha. Mas não é só para isso. Isso faz bem ali, às vezes até para um momento pontual. Mas ele é muito mais, né? Ele tá aqui para perdurar também as nossas ações por toda a eternidade. Claro, para deixar uma obra, né? É importante. Exato, e as pessoas, os brasileiros principalmente, eles têm medo. É isso mesmo, os brasileiros... São os brasileiros, é uma coisa muito enraizada. Dos brasileiros, muito. É. Porque quando a gente começa... Eu fiz terço no Brasil, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, em tudo que é lugar. E é o que você falou, é uma coisa dos brasileiros. Sim. É muito dos brasileiros. Sim. Você chega nos Estados Unidos, a mentalidade é completamente diferente. Nossa, nem se discute a coisa. E não precisa ser nem uns Estados Unidos assim que é tecnologicamente Não, mais à frente. não, Você não, pode não. pegar uma outra cidade não tecnológica, uma ilha grega. Uma coisinha assim. E é completamente diferente. Como é que pode ter chegado a esse ponto aqui? Tem um pesquisador que ele se chama Dan Buettner, que ele pesquisou já por 20, 30 anos as regiões mais longevas do mundo. E aí são regiões completamente distintas. Os Blue Zones. Aí tem Singapura, que é uma das cidades mais ricas, né? Singapura é espetacular. Do mundo. E ele fala como que funciona a vida lá. E aí ele vai para uma ilha na Grécia.
E aí ele mostra que o estilo de vida e de mentalidade, embora sejam completamente Culturas distintos, bem diferentes, né? estão alinhados. Ah, que coisa. Tanto com essa mente próspera, com de relacionamento, próspero de tudo, de dinheiro, de relacionamento, de espiritualidade e alimentação, Que coisa. que é a base da longevidade. Tanto que a região ali do Porto Rico, que é uma região também de pessoas muito longevas, ele mostra, né, que ao longo desses 20 anos de trabalho, já está reduzindo tudo. Por quê? A geração nova Vai se contaminando não com faz... as outras influências ruins, né? Exato, porque o que aquela geração longeva fazia naquela época. Então, já está reduzindo o número de longevos ali naquela região, alimentação, biscoitinho, não sei o que, e fast aí... food. E fast food lá. Igual o Okinawa, né? Okinawa é a top de linha, mas aí... Só os longevos, porque a exatamente. galera jovem já está não- toda contaminada com os fast foods da com a vida. vida ocidental, assim. Exato. E eles mostram, né, que ter uma mentalidade, uma espiritualidade, Okinawa a gente está falando de japoneses, Isso. eles não são católicos, mas de ter uma espiritualidade, de ter um ikigai que eles falam, que é o propósito, né? E o propósito de vida. de serviço, De servir. de serviço ao próximo. Contribuir, né? De contribuição para a sociedade. Seja financeiro, seja É, mental, seja o que for. exatamente. E aí é Importante. isso, eu acho que pra fechar essa parte da mentalidade, gente, eu tô louca com esse livro. Tem um pouco aí da mentalidade. Porque não Tem dá pra- muito! Se a defesa espiritual ela não pode se fazer apenas num plano espiritual, porque existe o plano psíquico. Claro. Porque os ataques não são só de demônio, como as pessoas acham. Não, é ataques de seres humanos. Ah. Pessoas que estão aqui conosco, que vão querer dominar a sua mente, suas emoções. Uhum. Não é? Que vão querer te confundir, te levar pra Muito. confusão. Então você tem que saber se defender disso também. Sim. Então não adianta só falar da parte, digamos assim, dos espíritos malignos. Uhum. Que tem. Mas, Essa é a minha última pergunta. né? Claro que tem. Uhum. Mas existe aqui um outro confronto, que é o confronto de quererem moldar a sua mente segundo Mental. a vontade deles para eles te dominarem. Exato. É uma coisa humana, E a gente vê isso hoje Não, nas guerras, né? direto. De guerras atuais que estão É. acontecendo agora. Rússia e Ucrânia. São esses confrontos Já. que o sujeito quer impor. O que ele quer impor, acabou. Exato. E pra finalizar, eu até escrevi isso aqui, ficou grande, né? Muita gente acha que o demônio, o inferno são exageros e que o mal, ele não age bem assim, né? Como dizem. E aí você já teve muitas experiências, tanto Já. experiências com santos, que a gente nem falou aqui, mas você já viu, né? Sim, São Francisco, sim. Santo Antônio, Santa Hildegard. Foi. Bem que ela podia aparecer aqui agora. E aí, você através dessas experiências, né, com santos e tal, e a própria doutrina da igreja traz isso de uma forma concreta, né, essa questão do inferno. Inferno, purgatório e céu, sim. Tem algumas experiências, né, eu quero saber se você pode contar pra gente um pouco, né, pra ter certeza de que existe de fato o mal, tanto no mundo físico, que a gente vê, Sim, porque o ser humano Quanto também no pode mundo- se encanar isso. e Né? espiritual, e como que a É. gente se protege disso? Mentalmente e espiritualmente. Mentalmente é isso. Em termos gerais, é o que São Paulo recomenda, focar nas coisas do alto, que é a gratidão, a paz, a harmonia, contribuir, serviço, servir ao outro. Então são uma série de coisas que estão nas cartas de São Paulo que você retira dali um plano de vida. E também do Evangelho, né? O Senhor fala sobre isso. Né? Tem as bem-aventuranças, onde ele fala no Sermão da Montanha. Então existe um mapa claro. Com relação a espíritos malignos, né? As pessoas têm um ditado que diz que a maior esperteza do demônio é convencer todo mundo de que ele não existe. Né? Quer dizer, é ótimo, né? Se ele não existe, quem vai combatê-lo? Então, claro que existe. Existe desde os primórdios, desde a batalha no céu, quando São Miguel expulsou Lúcifer do céu. Lúcifer, na sua soberba, queria ser mais que Deus, que o Criador. Então foi expulso ele e seres angélicos de todos os coros Que concordavam com que ele. concordavam com Lúcifer, que seguiram Lúcifer na sua liderança, no caso maligno. E caíram aqui na Terra, foram banidos. Esses espíritos estão aí até hoje. Então,
nós temos que saber nos defender também desses espíritos. E aí nós temos coisas fundamentais, como por exemplo, São José. São José é o terror dos espíritos malignos. É um título que a igreja dá a ele. Por que será? Porque ele era um homem de humildade extrema, um homem de sabedoria. Então essa humildade, com essa sabedoria, com esse serviço, espanta o demônio. Como é que ele vai tentar alguém assim? Então ele abomina aquilo. Então, São Miguel Arcanjo, ser devoto de São Miguel, eu coloco aqui orações no final do livro para São Miguel, consagração a São Miguel, para a pessoa fazer todo dia ali. Por quê? Porque São Miguel é o príncipe dos anjos. Ele é o príncipe. Ele é o general da milícia celeste. Ele é o líder do combate espiritual. E ele traz com ele vários anjos, né, de vários coros, lá os seres angélicos, para defender aqueles que, claro, querem, né? Sim, tem que querer, que pedem. Então, Nossa Senhora também, como todo mundo fala, né? Tem até, acho que música que Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Então, porque a Nossa Senhora combate o mal. O demônio odeia a Nossa Senhora, e Nossa Senhora nos defende. Mas para isso você tem que ter uma pessoa mariana de oração do terço, né? Então, assim, tem várias coisas que nós podemos fazer para nos defender, né? Agora, o demônio ele é muito sutil. Ele entra através dos nossos vícios, das nossas falhas. Mentalidade, né? Mentalidade e sentimentos. Aham. Que são as rachaduras da nossa defesa. Porque como é que funciona quando você vai estudar os autores de mentalidade que nada tem a ver com espiritualidade, religião. Eles falam que tudo vem de um pensamento que gera um sentimento e esse sentimento vai gerar uma ação. Exatamente. Isso aí é a base de todos os autores que falam lá da década de 20 de mentalidade. E como que, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, realmente faz muito sentido, até porque o mal, ele começa a agir através dos nossos pensamentos. E nessa hora você dos está vícios aderindo, emocionais. Você está aderindo a uma ideia que foi lançada pelo espírito maligno. Então, as pessoas têm muita visão do demônio naquela coisa de Hollywood, né? Da menina que roda a cabeça, que se deforma. Pode acontecer? Pode. Mas é assim que ele age 99% das vezes? Não. Não. Ele age a partir de sugestões bem sutis. Ele pega uma falha sua e ali ele começa a sussurrar. Faz isso, não tem nada demais. E a pessoa se deixa levar, né, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E aí, quando ela olha, ela já está prisioneira dele. Sim. E já está agindo conforme, não Deus, mas sim, o demônio. E essa é uma das grandes bases assim, que eu gosto de trabalhar com Santa Hildegard. Porque, embora eu fale, né, das ervas que ela indica, funcho, das pedras que ela indica, cristal, ametista, etc., quando você vai olhar de fato de forma bem profunda no trabalho da santa, ela cuida exatamente da mentalidade, para que você não dê brechas, não tenha sentimentos. Ela sabia que era a partir daí, né? Que você deixa o mal entrar na sua vida. Exato, e isso te afasta da salvação. Afasta completamente. E aí ela tem uma lista de 35 vícios emocionais, que são sentimentos que você nutre, e ações, né? Então, por exemplo, arrogância, dureza no coração, afastamento de Deus, são 35, são muitos, né? A raiva, a tristeza excessiva, ela fala muito. Mas por quê? Para você perceber que aquilo está acontecendo com você e reagir de uma forma... Então, sim, isso aparecia para ela como demônios. Que interessante, olha aí. E ela via... partem mesmo desses demônios, essas ideias. Sim, e ela via, em contrapartida, as virtudes, que era o que a pessoa deveria agir, pensar, sentir, agir, na vida dela, exercitar diariamente. Então, se a minha debilidade é, por exemplo, a amargura no coração, que é o vício número 9, eu tenho que praticar a generosidade. Ela é um antídoto, né? Ela fazia de uma forma que... Olha que interessante. E aí, junto com isso, esse médico, o Igard Strilo, que é um austríaco que está na Alemanha já há muito tempo, biomédico, que começou a fazer umas relações com o que ela ensinava. Então, ela ensinava, por exemplo, no vício X, você vai usar essa virtude no seu dia a dia, vai praticar isso no seu dia a dia, junto com a oração dos salmos, tal, das passagens bíblicas, tal, e vai usar a pedra X, que ela vai te auxiliar ali naquela conexão da sua oração, e vai fazer uma massagem, isso já é do médico, tá? E aí ele percebeu... a base do texto dela e criou algo sobre. Uma metodologia, que é assim,
o vício número, deixa eu lembrar aqui, o 8, que é a gula. A gula, que é um vício, inclusive, é um pecado, né, capital, a gula. Ela vai afetar a torácica número, vamos supor, 7. Então você tem que fazer uma massagem, ali uma moxabustão, uma massagem. E funciona? Sim. Funciona. Olha. Na torácica número 7. Porque Como é que ele observou isso? Então, ele percebeu que o vício tal, ele vai afetar a região do sistema nervoso que inflama os órgãos XYZ. Atinge um determinado ponto. Exato, é como se a nossa coluna fosse um ponto de impacto da nossa emoção, do vício. Por isso que se diz que a gente somatiza, né? Exato. E aí isso leva para determinados órgãos a doença, a inflamação. Inteligente, né? A bilis negra, que Santo Delgarda fala, que é o que intoxica o nosso corpo, e o Ayurveda também acaba falando um pouco parecido com essa questão. Interessante, olha. Então a gente consegue começar a ver essa conexão, né? Do mundo espiritual, do vício, né? Os demônios ali, o vício exercendo, fazendo você entrar cada vez mais nesse vício e depois isso sendo reverberado através do seu corpo físico e isso vai levar você a ter aquelas ações. Vai atingir todas as suas relações, seu trabalho, suas finanças, tudo. vai atingir tudo. Não prospera. É muito interessante, se você olhar, é porque eu falo para eles, né? O sujeito pensa que o demônio é algo assim, de ira e muita burrice, estupidez. Não, ele era um anjo. Eles são anjos caídos, extremamente inteligentes. Aí que tá, é brilhante como os anjos são. Sim. Só que ele perdeu o convívio de Deus, ele não pode mais. Mas ele continua brilhante. É uma inteligência acima da nossa. É, acima da nossa. Então ele sabe minar. Quando a pessoa se percebe já, ela inclusive se percebe sem forças para sair daqui. É igual o vício. A pessoa que é viciada em drogas, né? Ela sabe que está errado, sabe que acabou com a vida dela, mas ela não consegue sair. Não consegue. É uma armadilha do demônio. Exato, não consegue parar de beber. Dominou completamente. É. Ou seja, a sua alma já é dele. Sim. Entendeu? Olha e o domínio começa na mente. Começou tudo aí. Que começa o plano das ideias, Exato. que passa para as emoções, que é pronto. Exato. A pessoa adere e acabou. E tem todas essas questões energéticas também envolvidas. Aí quando eu falo sobre isso, vocês falam, tá falando de chakra, né? Porque tá falando da coluna. Gente, não. Mas os órgãos humanos todo mundo tem. Né? São Senão você não tava pontos específicos, aqui. inclusive, que a acupuntura usa até. Que tem relação ali, aquele ponto com aquela dor, aquela né? inflamação. É isso. É o óbvio. Só que é difícil das pessoas conseguirem compreender porque elas ficam só presas nessa mentalidade física. Elas não conseguem abrir. E tem uma frase. Também eu acho que tem uma coisa, né, de olhar a medicina como algo que só vai atuar na hora que eu estiver doente e não como algo que previne doença. Isso também é uma visão muito errada, assim, eu acho muito ruim. Isso é de agora. É da medicina que eu estudo, né? A medicina contemporânea é isso. Ocidental, né? Uma coisa muito do ocidente. Você assim. tem sintoma, o exame não está alterado, volta para casa, é somatização da sua cabeça, é ansiedade. Mas não. É o primeiro ponto da inflamação, do estresse oxidativo, Mas só se vai tomar alguma providência na hora que aquilo vira uma doença catalogada, digamos assim. Exatamente. Né? Alterou o exame, aí é uma doença. Isso poderia mudar, né? Aí faz o quê? Você preveniria muita coisa e o gasto seria muito menor. Menor. Aí faz o quê? Prescreve um remédio. Não é assim que é? Que vai alterar a digestão. Aí você vai tomar um outro remédio para não deixar aquele alterar a digestão. E aí esse outro remédio ele vai reduzir a sua absorção de B12, de ferro. Aí você começa a ter alterações de memória. Porque você está deficiente naquela vitamina. Naquela vitamina. Aí ao invés de você suplementar a vitamina, não. Aí você vai tomar um outro remédio e vira uma bola de neve. Então todas essas medicinas ancestrais, principalmente essa que eu trago muito agora, que é a que eu mais trabalho, que é a da Santa Hildegard, é uma medicina de prevenção. Que é o que eu acho que seria o fundamental que as sociedades tivessem. Exato. Porque você gasta menos, você sofre muito menos, não é? É a medicina, inclusive, utilizada nas infusões. Olha aí. Eles usam a medicina da prevenção. Eles comem mel. Santo Delgardo usa o mel como tratamento. Ah, é? Eles comem mel, eles tomam chás, eles cultivam ervas no quintal, eles colocam a mão na terra, eles vão lá e cultivam aquela planta. Hoje a gente tem trabalhos que se chamam, científicos que eles dão o nome, né, de earthing,
que é grounding, que é o aterramento. Você coloca o pé na terra. Pra botar pé, mão. Você faz uma troca Interagir com a natureza. elétrica ali, que você descarrega a energia e aí você desinflama, principalmente se tiver alterações articulares, doenças autoimunes, etc. Então, a ciência já vem tentando provar isso, que já está escrito há 1.000, 2.000, 5.000 anos atrás. Que interessante. É a medicina da prevenção. Olha, muito interessante. Se você entrar no meu Instagram hoje e ver um post lá, como melhorar a prisão de ventre, o que eu ensino? É uma rotina. São vários, é um ritual de... É um ritual. Raspa a que... língua, faz uma oração, reza o terço, né? O que você conseguir, faz uma oração, toma água, um copo de água de manhã. Se for constipado, tiver prisão de ventre, água morna. Se o intestino for bom, água fresca. Ou seja, são práticas que todo mundo pode fazer. Ao acordar, não olha para o celular, se expõe à luz solar. A santa já falava isso. É mesmo? Aham. Isso faz parte doido. da rotina dela, dos beneditinos, né? Ao acordar cedo, se expõe à luz solar. Olha para o verde, qual é uma regra dela? Ao acordar, olhe para o verde, porque ele limpa seus olhos. Que interessante, né? E hoje a gente sabe que esse contato de só olhar para o verde, né? Já te acalma, né? Já te acalma. Coloca em outra... É uma cor que, de fato, faz esse trabalho mental na gente. E ela já tinha escrito isso lá? Lá. Ela não fala sobre raspar a língua. Quem fala de raspagem de língua é o Ayurveda, mas ela fala, ao acordar, faça um bochecho com água gelada, porque isso fortalece seus dentes. E se você for ver outras medicinas, eles também falam exatamente a mesma coisa. É uma medicina de prevenção. Olha só. Não tinha limpeza de tártaro naquela época, né? E ela viveu quanto tempo assim naquela época? 82 anos, se eu não me engano. Nossa, muito acima, tempo. né? Muito acima da média lá. E ela sabia, foi, né, uma profetisa. Ela tem algumas profecias e ela também sabia o dia que ela ia morrer. Ah, é? Ela tem profecias também? Você não sabia? Tem. São 5, se eu não me engano. Que interessante. E se cumpriram, assim, as pessoas sabem dizer? Se... Então, eu vou te confessar que eu li, mas eu não entendi. Então tem que... Tem uma coisa muito mais profunda ali, tem algo entendeu? ali que deve ir bem além, né? Mas o Papa mesmo fala sobre essas profecias. Se eu não me engano, tá lá no site do Vaticano. Ah, é? Eu vou olhar isso. E assim, ela conseguia ter essa conexão, né, da espiritualidade com essa interação com a natureza. Ela sabia como se proteger, se prevenir de certas doenças. Através dos chás, das ervas, do uso das pedras, das orações, das massagens, etc. E hoje a gente traz isso para o nosso mundo real, né, que a gente não está mais no século XII, com aquela cosmovisão daquela época. A gente vem e traz isso para a atualidade, ver o que a ciência fala e coloca no nosso dia a dia, na nossa rotina, para prevenir doenças. Nossa, brilhante, né? Séculos e séculos atrás. Nossa. Ela fala muito de caldo de ossos, que é um caldo que você faz do osso do boi, do tutano. É tipo uma gelatina, né? É aquela coisa meio pastosa. Sim. Isso é moda hoje. Os Estados Unidos inteiros usam bone broth, né? Todo mundo usa, Inglaterra. Mas ela já falava isso, e aqui no Brasil, como que a gente pode fazer isso? Com pata de galinha, pé de galinha. É verdade. Pode fazer uma canjinha ali, pé de galinha, você já está comendo caldo de ossos extremamente anti-inflamatório para o intestino. Olha só. Isso é uma prática ancestral. Que coisa. Até mesmo essas técnicas, né? Que você falou da Carta de São Paulo, que ele fala da gratidão. Tem técnicas de psicólogos que usam, que você escreve ali no seu caderno da gratidão e todo dia você olha esse caderno agradecendo aquilo, sentindo que você já tem aquilo, que você talvez até nem tenha. Então, por exemplo, quando eu estava no processo agora de engravidar, e na primeira tentativa eu não engravidei, achei aquilo estranho, eu já escrevi. Ah, foi? Deus, muito obrigado por esta nova alma que o Senhor que o Senhor deu para a nossa família. Então, todo dia eu li aquilo. E sentia como se eu já fosse merecedora de ter aquela nova alma para a nossa família. Isso é um caderno da gratidão, uma técnica que os profissionais de mentalidade, psicólogos falam. E já tá lá, né? Você vê que coisa. Seja grato pelo que você tem e pelo que você não tem. Seja grato pelo que o outro tem. Abençoe, né? Você quer aquilo, mas não tem?
Abençoe aquilo Assim, que o outro porque a tem. inveja acaba com o teu caminho. Total, 100%. Total. A inveja é um troço que acaba... É um troço bem demoníaco. Uhum. E tá presente em nós, né? Nossa, Faz parte de um dos 35 vícios da É Santa. triste, né? E hoje em dia invoga muito. Uhum. É muito. Ainda mais por conta da rede social, É, tá por todo mundo isso. mostrando tudo. Aí é que desperta aquele ódio, é o hater que vai lá, Uhum. a inveja, aquele tipo de coisa que acaba com a vida da pessoa que Sim, professa aquilo. é isso. Ai, Pedro, adorei. Obrigada. Eu te agradeço. Olha, onde as pessoas podem encontrar seu livro? Em qualquer livraria. Livraria, Amazon. A Amazon entrega em casa, né? É melhor, mas Sim. tem Amazon, tem na Leitura, na Livraria da Travessa, Martins Fontes. Tá em tudo quanto é Cultura, lugar. Todas as livrarias. E vai ter noite de autógrafos? Eu já Estão fiz, pedindo? pedem mais Eu sei. noite. Teve uma na Bienal do Livro. do Rio de Ah, que Janeiro, legal. Foi agora. Foi agora. Mas aí o pessoal fica pedindo, mas por enquanto ainda não fiz aquela lá, tá de bom tamanho. Mas vai ter a caminhada lá em Bingen, Hundsensheim. Vai ter a peregrinação 2024, deve ser mais ou menos ali início de agosto, por aí. Ótimo. Bernardo já vai estar bem Geralmente é a grande. época que eu gosto de Adorei. fazer. Tá. E o clima tá bom. Porque tem algumas coisas que algumas eu quero rever, outras eu quero conhecer. Uhum. Essa parte de Santo Hildegard eu quero conhecer. A parte do santuário que é perto da Santo Hildegard, é Schoenstatt, que também é na Alemanha. Sim, Quero muito da Nossa ver, Senhora, porque da educação, né? que aqui no Rio, sabe, né? A imagem de Schoenstatt ia de casa em casa, ia na minha casa, na casa da minha esposa. Ah, que legal. É uma coisa muito, assim, uma coisa muito difundida aqui no Rio. Então eu quero conhecer o original, né? Eu quero ir lá Que ver. é lá. Que é lá, que eu não conheço. E quero ver outras coisas, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante com eu e minha esposa na Bélgica, em Bruges, a capela do Sagrado Sangue, do Preciosíssimo Sangue de Jesus. Uhum. E por acaso nós fomos numa época que era a festa e aconteceu uma coisa interessante, nós vimos ele cristalizado e no dia da festa ele ficou líquido. Ah, é? E o padre na missa foi muito simpático. A pessoa ia na fila da comunhão, ele colocou era uma igreja pequena e tinha pouca gente, porque as pessoas na Europa a fé meio que tá morta. Então para nós foi uma maravilha, né? A gente ele colocou uma pessoa do lado com o cálice, né, com o sangue do Senhor, então você comungava e podia tocar no cálice. A gente teve essa experiência, para mim foi uma coisa muito impressionante e eu queria voltar lá. Então são tudo ali muito pertinho, são coisas que eu estou montando aqui na minha cabeça para fazer em 2024. Né? Tá. Nós iremos todos Tomara. para a Alemanha, tá? Eu vou até voltar pro curso de alemão que eu estava fazendo e desisti, achei muito difícil. Deve ser bastante. Obrigada, tá, Nada, Pedro, eu te pela agradeço. disponibilidade de estar aqui e de ensinar pra gente tudo isso. Muitas novidades eu aprendi aqui, muita coisa eu vou ter que digerir e estudar. Vamos lá. Que eu gosto, eu sou uma buscadora. Tem coisa que eu compreendo que é difícil para entender, mas eu sei que a hora vai chegar. É isso. A gente vai aos Tem pouquinhos. a nossa hora, é isso mesmo. Vai treinando a mente até chegar lá. E eu espero que você tenha curtido esse episódio e que ele tenha sido de fato um nutriente para sua alma, não só através da nutrição tradicional que você aprende aqui comigo, com os chás, com os alimentos, mas também nutrir aí a alma, porque faz parte do processo da sua mentalidade para você co-criar a abundância que você quer na sua vida, física, mental e espiritual. Um beijo e até a próxima sessão, porque agora a gente vai fechar isso aqui que Bernardo já tá para chegar. Tchau!